Nós vamos então continuar nossa revista. Desigrejados nem pensar. Lição 9. Um chamado à adoração pública. Vamos fazer a leitura bíblica. É Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 12. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueça o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Vou deixar o microfone lá com o Zé. Se alguém quiser nos ajudar, eu peço para ele, se ele puder, você leva o microfone para alguém quiser nos contribuir aí na nossa aula. Essa leitura, então, ela fala que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, mas não somente nós, nossos filhos, nossa família, e não somente na nossa casa, nós devemos adorar a Deus na igreja. Uma lição que fala sobre desigrejados, a grande desculpa do desigrejado é que ele pode muito bem adorar a Deus na sua casa. E nós sabemos que podemos adorar a Deus em casa, mas a adoração de casa, ela vem também de um momento em que nós temos adoração comunitária, adoração em conjunto. Nós somos fortalecidos, né? Como é bom a gente estar aqui no domingo, com os irmãos, aprendendo, compartilhando, e isso é muito importante para nós, para que a gente possa, durante a semana, dar sequência a essa adoração. Então, nunca ninguém disse que adorar é só na igreja. Adorar é na igreja, em casa, e essa lição vai falar sobre essas três questões, né? A adoração pessoal, eu preciso adorar a Deus individualmente. A adoração familiar, eu e a minha casa, preciso
ter na minha casa um lugar de adoração e principalmente a responsabilidade dos pais, né, em ensinar os filhos no caminho do Senhor. E eu preciso da adoração comunidade, da adoração igreja, porque na igreja é onde eu vou expressar essa gratidão, essa alegria que eu tenho em Deus, e é o lugar que a minha família, eu e minha casa, serviremos, eu e minha casa vamos adorar ao Senhor. Eu lembro que algumas vezes, não sei se aqui já teve esse costume, né? No final do ano o pastor falava, pegue a chave da casa, né, e traz. Qual que era a ideia de pegar a chave da casa? É que todos iam na igreja, a casa ia ficar fechada. Então, como é bom quando a gente pode, né, a família toda vem para a igreja, né? Todos nós fechamos a casa e estamos aqui na igreja, isso é muito bom. A lição 8 já falou sobre esse tema, só que o foco da lição 8, convite à adoração, estava mais na adoração como comunitária e a adoração em relação à sinceridade dessa adoração, deixando bem claro que não basta simplesmente rituais sem a adoração sincera do coração. Então foi muito explicado, textos como de Isaías, textos como de Amós, que falam a respeito de que Deus não ouve, eu não escuto. Vocês podem multiplicar suas orações, eu não escuto. Por que Deus fala isso? Aqueles que simplesmente adoram através de rituais, que aprenderam, vão para a igreja porque é domingo, ou vão no culto de vigília por misticismo, né? Não sei o que, mas é aquele que adora sem adorar no coração, adora externamente. O ponto 3 vai falar um pouquinho sobre isso, então eu não vou me delongar em repetir algo sobre a lição anterior, que lá no ponto 3 a gente fala sobre isso. Na introdução aqui, é lembrado que Deus sempre teve esse desejo de ser adorado, sempre ensinou o seu povo que deveria adorá-lo. Então lá desde o Antigo Testamento, haviam os altares, os sacrifícios, depois o tabernáculo, o templo, e Deus comunicava, né, orientações. Até a gente fica um pouco curioso quando vê tantos detalhes, né, quando fala do tabernáculo, das cortinas, das cores e de tudo mais. Isso era para mostrar a grandiosidade de Deus, para mostrar como Deus merece aquilo que é de melhor, né? O templo também em sua grandeza. E nós vimos essa sequência, né, também no Novo Testamento, que essa era a prioridade, adorar a Deus. Sempre havia a questão, né, principalmente no Antigo Testamento, que o povo era abençoado quando adorava ao Senhor, quando seguia os mandamentos do Senhor. E o povo era amaldiçoado, o povo perdia as guerras, o povo foi levado em cativeiro por deixar de adorar e servir ao Senhor. Então isso não mudou, irmãos. Todos nós, como crentes, temos essa obrigação de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de deleitar-se no Senhor. Nós acabamos de falar, né, sobre planos, e é tão importante essa mensagem para nós, porque às vezes a gente faz tanto plano, só que os nossos planos são tão materiais, são tão assim, Deus está lá num cantinho dos nossos planos, da nossa agenda, e nós planejamos muitas vezes relacionados à nossa vontade, ao nosso ego, né? O que mais eu quero para o próximo ano? O que mais eu desejo? Então, se eu desejo algo financeiramente, eu vou economizar para comprar aquilo. Se eu desejo algo profissionalmente, eu vou batalhar para aquilo. E não está errado isso, mas está errado colocar em primeiro lugar o que eu quero, o que eu desejo. E o primeiro lugar é o que eu quero para o próximo ano. Eu quero adorar a Deus mais, eu quero servir a Deus. E como eu disse, né, os planos para o próximo ano em relação, às vezes, a finanças, à saúde, a tantas outras coisas, são incertos, totalmente incertos. Mas um plano abençoado, que é de buscar a Deus, de servir a Deus,
de participar das coisas de Deus, isso pode sim ser muito concreto na nossa vida, à medida em que nós nos dispomos a servir a Deus. A vida espiritual, a santidade, isso pode melhorar muito, pode, se nós nos expormos a servir a Deus, independente das situações, com saúde, sem saúde, com mais dinheiro, com menos dinheiro, eu posso adorar a Deus em diante. Essa é a proposta então, glorificar a Deus, o fim principal do homem, deleitar-se no Senhor, servir ao Senhor. Por que nós adoramos a Deus? Adorar a Deus é um reconhecimento dos seus atributos, dos seus feitos. A adoração é reconhecimento do valor único de algo. Quando você para observar algo, você viu valor naquilo, independente de outras coisas. Hoje um mundo de tantas competições, tantas coisas querendo a nossa atenção, não é? E você vai passando assim, de repente você para em algo que você encontrou valor. Então não há nada mais importante para nós pararmos, fixarmos o nosso olho, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa atenção, o nosso tempo, do que o Senhor, adorar a Deus. Eu já falei várias vezes, sobre essa pergunta 1 do breve catecismo, que John Piper diz que não são duas coisas separadas, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como se fossem duas coisas, mas é como se fosse ao gozá-lo para sempre. Você glorifica a Deus quando você para adorar a Deus. Dar glória a Deus é dar prioridade a Deus. Então eu dou prioridade àquilo que eu dou glória, àquilo que é peso, àquilo que tem valor na minha vida. Então essa é a adoração. E aqui fala então que outras palavras aparecem como sinônimos de adoração: honra, respeito, temor, culto, reverência, glorificação. E nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. Não é apenas na vida comunitária, não é apenas na adoração pública, mas é uma comunhão que começa pessoal, e aí vai na família e vai na igreja. As coisas caminham juntas, todas elas caminham juntas. Adoração, então, nesses 3 fatores, que são os 3 pontos que nós vamos estudar: individual, familiar e comunitária. Um chamado à adoração individual, familiar e comunitária. Já falamos há pouco que o Senhor é o foco da nossa adoração. Salmo 95 e 96 falam sobre isso, Se você olhar, é uma convocação à adoração, Vinde e adoremos. No versículo 1 do Salmo 95, ele diz: cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. 96, 9: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então, é o objetivo da nossa vida. Nascemos e existimos. Qual que é o objetivo da nossa vida, irmãos? Que nós vamos buscar de segunda a segunda. Como é a nossa vida de adoração individual? É uma pergunta difícil de responder, porque muitas vezes a gente arruma tanta coisa para fazer. Já parou para pensar que quando você não tinha nada para fazer, você conseguiu arrumar coisa para fazer? Às vezes parece que a gente tem a necessidade de se distrair. Uma coisa que foi falado muito, como é difícil conviver com você mesmo. Quando você está na correria do trabalho, das saídas, das viagens, você está, digamos assim, ocupado com outras coisas. Talvez você consiga se distrair de você.
Mas quando fala fique em casa, quando fala tenha tempo, aí você começa a conviver com você mesmo. Mas é exatamente isso, conviver com você e Deus. Isso é adoração. É quando a gente consegue parar e individualmente buscar a palavra de Deus. Alguém poderia pensar que a adoração individual é fazer um plano, né? Vamos fazer um plano de leitura bíblica, de estudo bíblico tal, de tal, isso também. Mas você pode também separar aquele tempo de ler os 3 capítulos e você lê os capítulos lá e aquilo não foi uma adoração a Deus. Talvez você nem entendeu o que você leu. Então, antes de qualquer leitura, de qualquer estudo, de qualquer coisa, a gente precisa se preparar, precisa orar a Deus, precisa se colocar diante de Deus. E é esse tempo de parar mesmo, de pensar nas coisas do alto, de pensar no Senhor. Aqui diz que, como crentes, falando sobre adoração individual, primeiro a gente tem que abandonar antigos hábitos, vícios e coisas que estão atrapalhando. Eu estava lendo um livro que fala sobre essa questão da piedade e algumas coisas que atrapalham a piedade. E uma delas é exatamente os maus amigos. E aí, quando a gente coloca os maus amigos, podemos colocar nesse balaio as más influências, tudo que nos influencia para o mal. A gente sabe mais ou menos o que nos atrapalha de servir a Deus. Então a gente tem que cortar isso, separar-se disso. E assim a gente vai voltando para Deus. Abandonar o mal e se revestir de um novo homem, ou seja, buscar as coisas lá do alto, pensar. E aí dá uma citação aqui do Salmo não, é de Efésios, né? Efésios 5, 19 a 21, que fala sobre louvar a Deus com salmos, cânticos, dando sempre graças a Deus, sujeitando-vos uns aos outros. Como que é a adoração particular? Ela está relacionada com essa comunhão com Deus, também a comunhão com o próximo, comunhão que nós precisamos buscar em relação ao nosso próximo. E sim, ter tempo para oração, ter tempo para estudar a Bíblia, tempo para estudar algum devocionário, alguma coisa, mas tem que ser feito de forma sincera. Ele volta a falar sobre Deuteronômio 6, e ele diz que eles haviam acabado de ouvir os 10 mandamentos, com algumas atualizações, que seriam cláusulas compactuais, que deveriam ser ensinadas e cumpridas e guardadas. Então, essa é a ideia de que os mandamentos têm que ser acompanhados por essa meditação constante. Quando você lê aqui Deuteronômio 6, você percebe a ideia da repetição. Que para você guardar o mandamento, você precisa falar dos mandamentos para você, para teu filho, e guardá-los e repeti-los, né? Então, até para que você fale para o seu filho, que é o ponto 2, para a sua casa, primeiro você precisa falar para você. Como que eu vou falar alguma coisa para alguém, ensinar alguma coisa que eu não aprendi, que eu não vivo, que eu não convivo? Então, falar para você. A ideia de inculcar para os outros, né? Eu preciso ter algo inculcado em mim mesmo. Eu preciso aprender para ensinar. É igual uma aula, né? Como que eu posso dar uma aula se eu não sei o assunto da lição, se eu não sei qual é a lição, se eu nunca li essa lição? Eu preciso me inteirar disso. Senão, eu posso vir aqui e ler a revista, como um pai pode ler a Bíblia para o filho, sem tá menos entendendo do que o próprio filho que tá ouvindo. Por isso que é
é muito importante aqui, esse estar presente. O que eles deveriam saber, falar, conhecer? Tudo que Deus fez. E aqui fala então, né, sobre, para eles naquela época, falar que Deus os tirou do Egito, que Deus os conduziu por uma terra prometida. E assim, hoje, como igreja, nós lembramos de quê? Lembramos de Cristo, da cruz, lembramos que Ele nos libertou. Somos chamados a este conhecimento. Repare que você adora aquilo que você conhece. E o quanto mais você conhece, mais você adora ou mais você odeia, podemos usar essa palavra? Então tem gente que casa, eu amo, eu adoro essa pessoa. Depois de uma semana, eu não imaginava que era esse demônio, né? Desse jeito. Tem um amigo pastor que casou com uma mulher, ela era uma perfeita. Passou uma semana, estava apanhando da mulher. É triste, mas aconteceu. Quanto mais você conhece, mais você ama ou odeia. A gente cai muita armadilha nesse mundo pela aparência de algumas coisas que você acha que aquilo vai ser maravilhoso, vai ser futuro. Vou investir meu dinheiro nisso, né? Ou vou comprar aquilo, ou vou fazer isso, ou vou viajar para ali. Só que depois, quando você vai ver mesmo, o mundo está cheio de maquiagem, de tentações, de armadilhas para nós. Agora, Deus, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos qual é a distância de Deus, ou seja, qual é a superioridade de Deus em relação a qualquer outra coisa. E como que se conhece a Deus? Conhecendo as suas obras. A obra de Deus em enviar Jesus, em nos salvar, em nos dar salvação, em nos dar a ressurreição, e tudo que a Bíblia vai falando conosco a respeito de Deus, nos faz amá-lo mais e mais. Então, o que é você ter uma vida espiritual? É você conhecer a Deus, é você conhecer as obras de Deus, lembrar e assim crescer nos caminhos de Deus. Aqui fala, né, sobre o Salmo 100, que nós devemos servir, adorar ao Senhor. E também Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Somos criados por Deus, somos feitura dele. É interessante que essa busca de conhecer a Deus, você vai perceber que você não é de você mesmo, você foi criado por Deus, você é de Deus. Quarta-feira eu iniciei o estudo bíblico falando a respeito disso, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, nós somos de Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós não podemos dizer que podemos fazer alguma coisa sem consultar a Deus. Ele é o nosso dono. Quando nós fazemos alguma coisa em desacordo com a vontade de Deus, nós estamos pecando, nós estamos fugindo da verdade, passíveis de ser punidos por isso, porque nós pertencemos a Deus, somos de Deus, e cada vez mais assim podemos adorar e glorificar a Deus. Sobre essa relação então, irmãos, pessoal, em relação à adoração, alguém quer acrescentar alguma coisa? O que tem faltado para a gente adorar a Deus? Aqui é a raiz de tudo, né? O que eu sou com Deus é a raiz. Não adianta a gente preocupar como que o outro é espiritualmente, ou como que tal líder está. Vou prestar conta de mim, de minha vida. Não adianta eu demonstrar piedade, né? A pessoa fala baixinho, você fala, nossa, que pessoa boa, né? Boa? Falar baixinho não significa que você é bom, né?
Como a gente está diante de Deus? Alguém quer nos ajudar? Vamos seguindo aí. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão aí e falar. Eu e a minha casa. Esse texto é bem conhecido, né? A gente olha aqui para ele, Deuteronômio 6, de 1 a 12, e ele é um texto que vem à mente quando se fala de educação de filhos. Eu acho que é um texto que precisa ser estudado, precisa ser lido. É responsabilidade dos pais, não só manter fisicamente os filhos, mas espiritualmente. Tem muitos pais que acreditam que colocando dinheiro em casa já fizeram tudo. Ele que aprenda lá, ele que aprenda o resto. E não é verdade. Às vezes você colocar só o dinheiro é até uma forma de revoltar mais aquela pessoa. Porque o filho vai logo perceber que o pai não quer dedicar amor, tempo, e acha que pode comprar o filho com dinheiro. Comprar o filho dando algumas coisas. Então, isso é muito sério. Mas aqui fala então sobre você andar com o seu filho. Lá no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado, em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. O que os irmãos entendem desse versículo 7? Tinha culto 3, 4 vezes por dia, aqui como que é? O que você acha que é inculcar seu filho sentado, caminho, deitar, levantar? Eu acredito que seja o nosso exemplo. Porque exemplo, né? Muitas pessoas falam aquilo que foi dito. Faça isso, faça aquilo outro. Igual os religiosos da época de Jesus falavam, né? Mas eles mesmos não estavam dispostos a fazer. É que nem é dito sobre um líder. O líder é aquele que manda, ou aquele que ajuda a fazer, ou aquele que toma frente para fazer, aquele que é capaz de fazer. Faça assim, porque é assim que é o certo, porque eu sei que se você não fazer, eu faço. Eu acredito dessa forma. Não adianta falar. Às vezes fala-se, mas não se faz nada. Tem um ditado de um irmão meu que diz assim: uma latinha vazia faz um monte de barulho. Uma latinha cheia, ela não faz barulho. Ou seja, é preciso falar sim, mas às vezes os nossos atos falam muito mais altos que as palavras. O senhor falou agora mesmo que alguém que fala baixinho. Eu até concordo com alguém que fala baixinho nesse aspecto. Faça. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você está fazendo? Então, seu filho vê no pai, que o pai está procurando orientar a fazer aquilo que ele está fazendo, e aquilo está dando certo, é claro que está. Que é essa a ideia, o meu ponto de vista. Se a gente parte do ponto 1, um pai que busca se esvaziar dos seus vícios, dos seus pecados, e aí tem o coração diante de Deus, um pai que está cheio da palavra, da mensagem do Evangelho de Deus, o que esse pai vai fazer no convívio com o seu filho? Vai testemunhar. Então, primeiro é o testemunho sem palavras mesmo. O filho vai ver o seu pai, né, tomando decisões, vai ver o seu pai tendo paciência, né, tolerância em relação a alguém que o trata mal, vai ver o trato do pai com a mãe, né, no relacionamento do marido e mulher dentro de casa. Tudo isso o filho vai enxergar, porque realmente não adianta nada você ser um pai que está lá em casa demonstrando que é alguém cheio de vícios, de pecado, de ira, e depois fala, não vai brigar com seu irmão, né? E fala, não briga, mas o senhor briga com a mãe, por que eu não posso brigar com meu irmão? Então, isso realmente é um ponto sério. E o falar, ele também faz parte, por quê? Porque o falar, em primeiro lugar, não falar em relação a um culto doméstico, mas o falar em relação às situações
Você vive na casa, no lar, diversas situações. Você vai pegar o seu filho e você tem que corrigi-lo, né? Talvez ele falando uma mentira, um palavrão, alguma coisa, você vai falar, olha, a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir. A nossa boca tem que ser santa. E você vai falando nesse sentido. Ele estando vendo o exemplo do pai, fica fácil do pai falar. Isso. Ah, mas o senhor quer que eu faça isso, mas você não faz? Você não quer que eu fale palavrão, mas você fala? Vamos usar o não aqui agora. Você não quer que eu faça isso, mas você faz? Então, se o pai for um pai exemplar, tudo que ele falar, o filho vai acatar. Com certeza. Por quê? Porque ele tem autoridade. Agora, quando se fala e não se faz, que autoridade tem? Nenhuma. Pode falar. Usando esse gancho, pastor, eu tenho um vizinho que a mulher, ela xinga o marido, ela xinga o cachorro, e aí quando ela chama a menina já grita com ela. Chama a menina, já vou! E aí eu fico pensando, até estava conversando com ela, falei, nossa, que exemplo a filha tem da mãe. Aí tem hora que a mãe fala, não grite comigo. Mas como que ela não vai gritar com a mãe dela se isso é algo comum? O dia a dia dela, a mãe grita com todo mundo, a filha, a hora que a mãe fala, ela grita. E daí ela grita com a irmã mais nova, grita com o irmão mais novo, grita com o cachorro. Então é um exemplo que eu vejo assim, que a mãe não tem autoridade nenhuma para falar, porque ela não tem exemplo para... Ela até quer chamar a atenção da filha, mas ela não faz nada disso, né? E já veio provavelmente de um lar onde as coisas não se davam bem, né? Então você já vai trazendo, e essa filha vai casar e vai brigar lá com o marido. Então tudo realmente tem essa sequência. E como eu estava dizendo, a gente vive várias situações durante o dia, e são oportunidades que a gente tem para ensinar o nosso filho, para conversar com o nosso filho, para falar em casa. A gente vive num mundo, até fala muito desse politicamente correto, mas além disso, um mundo que tem uma ética própria. E essa ética do mundo, ela às vezes ela é absorvida por alguns dos nossos filhos. É uma ética errada, porque aquela história, até o ladrão tem ética, não é? Então a gente vê muitas vezes a pessoa falar, eu namoro com todo mundo, só não namoro com quem tem namorada. Tá certo? Tá errado? Todo mundo ao mesmo tempo, né? Uma ética certa, a pessoa tem namorada, eu não vou tentar me aproximar para namorar aquela pessoa que já tem namorado ou que é casado, certo? Certo, essa parte está certa. A segunda parte, mas eu namoro com todo mundo. Ou seja, estando solteiro. Então são éticas que, assim, eu não vou citar exemplos que você sabe muito bem, que o mundo vai passando e vai entrando na cabeça das pessoas, dos nossos filhos, e às vezes você acha muito claro, muito claro, muito claro, ou seja, você acha que não precisa ensinar algumas coisas, mas precisa. Quando a gente sabe alguma coisa e a gente vê alguém errando, a gente não fica sem paciência e fala, como que fulano fez errado? Mas que instrução que esse fulano teve em relação a isso? Às vezes ele aprendeu com o outro lá, que ensinou errado. Então todo esse ensino está aqui, né? Inculcarás sentado, em pé, no caminho, ao deitar, ao levantar, sempre. Boa noite, Deus abençoe, vamos fazer uma oração, orar com seu filho, né, para ele dormir. A vida é um culto, adorar a Deus em família é assim o tempo todo. Nós já falamos algumas vezes sobre esse tempo que muitas pessoas que provavelmente ainda não tinham o hábito de fazer um culto doméstico, aprenderam por ficar em casa como família, né, mais tempo, e nós precisamos sim separar esse tempo para adorar a Deus, para ler a Bíblia juntos, seja depois do almoço, um horário que está todo mundo perto, para realmente adorar a Deus em casa. Aqui na sequência ainda fala, atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos,
As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É uma série de símbolos que eles tinham, né? Mas é como se fossem colares, pulseiras, colar na parede. Por que não você ter um quadro com um versículo bíblico lá na sua sala? Você passa lá, você olha, você vai lembrando, né? E você ter todo tipo de oportunidade para que a palavra de Deus esteja sendo assim transmitida no seu lar. Talvez esse frontal entre os olhos aqui, pastor, já seja fora de casa. Se eu dou bom testemunho em casa, eu tenho que dar bom testemunho fora de casa. Se eu falo a verdade dentro de casa, eu tenho que falar a verdade fora de casa. Com quem eu me encontrar? É interessante quando as pessoas falam de alguém que a gente conhece, aquela pessoa, vamos usar um termo bem forte, eu ponho a mão no fogo por ela, ou seja, eu acredito no que ela fala. Então eu vejo esse frontal entre os olhos dessa forma, ela fora. E nós não podemos ser cristãos só que dentro da igreja também é muito fácil. Visto a roupinha mais bonitinha que eu tenho, passo um desodorantezinho, sei lá o quê, e venho para a igreja, está bonitinho, mas lá fora. Sim. Eu acredito que esse frontal entre os olhos já esteja no nosso dia a dia com outras pessoas. Eu estou fazendo um arranjo aqui, mas saindo fora do âmbito familiar já. É o que eu falei, é que eu não vou me lembrar agora, mas eles têm uma série de coisas que eles amarravam, que tinham palavras, tinham versículos, tinham coisas, eu não vou lembrar detalhes agora, mas está relacionado a isso também. Mas aonde nós estivermos, a palavra tem que estar conosco, né? Não é um crente que fecha a Bíblia e parece que fecha a cabeça, uns que saem da igreja parece que já mudou outra pessoa, está num serviço, tem um comportamento, está na casa, tem outro comportamento, está diante de uma visita cristã, tem um comportamento. Então a gente tem que entender que não pode ser assim, né? Mas seguindo aqui então, eu e minha casa, os pais devem orientar, e como fariam isso? Fariam com a palavra do Senhor no âmbito do lar, em todas as suas decisões, o culto doméstico e tudo mais. Aqui há um alerta, lembrando de Juízes 2, 10 a 11, a consequência, né, de que pais que não se importam com seus filhos estão plantando uma semente perigosa, que são gerações que provavelmente não conhecerão a Deus. Nós falamos, parece que semana passada, a respeito de igrejas que estão envelhecendo, né? Porque os filhos não estão acompanhando os pais. Isso é muito triste. E eu não estou aqui para culpar os pais de forma geral, né? Mas o que a Bíblia fala que muitas vezes está sim relacionada à falta de cuidado dos pais com os seus filhos, né? No estudo, na palavra e tudo mais. Então, até que ponto nós estamos fugindo à nossa responsabilidade como pais? E, como eu disse, eu não quero julgar A ou B ou C, mas isso acontece. Até mesmo em casas de pastor, né? Filhos de pastor que se afastam da igreja, que não quer saber da igreja. Mas o que aconteceu? Talvez o pastor estava tanto querendo cuidar da igreja que esqueceu de cuidar da casa. Isso também acontece, né? Não há tempo para os filhos. O pastor que poderia ter a maior habilidade, a maior instrução para explicar a palavra de Deus aos seus filhos, não fez isso. Então isso não é relacionado à capacidade, né? É relacionado a essa disposição mesmo, que todos nós precisamos ter, sendo pastor ou sendo alguém que não conhece muito a palavra, mas que conhece, porque a palavra de Deus ela é simples. É o que eu acabei de dizer há pouco, é conhecer Jesus, é conhecer a salvação, é conhecer o que Deus fez, e é isso que é o que a Bíblia ensina para nós, e nós transmitimos aos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. É um salmo, né, que fala isso, tão bonito.
E é exatamente isso. As maravilhas que Deus tem feito. Testemunho, nossos filhos precisam conhecer a nossa história, como Deus nos abençoou, como é que foi o nosso casamento, como é que foi o nosso trabalho, como é que conseguimos uma profissão, e tudo bênção de Deus, e assim nós contamos aos outros. Então, falando aqui ainda de Juízes, Deuteronômios, falando que o Senhor havia advertido, mas eles não ensinaram, né? Que se eles não ensinassem, se eles não buscassem a falar dos seus filhos, eles se afastariam. Então, os pais precisam assumir o papel de instrução de seus filhos. Se tivermos lares fortes, teremos uma igreja forte. E aí começa já a emendar, né? Ponto 1, 2, 3. Se tivermos uma vida em comunhão com Deus, podemos ter uma vida familiar mais forte, em comunhão com Deus, e assim uma igreja forte. A igreja ela é feita das nossas famílias. Caso contrário, as consequências vão sobre a família e sobre a igreja. Cada pai deve ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor, ensinando-os a amar e honrar a Deus. Isso ocorre por meio de uma vida prática de santidade, na qual eles verão que aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. Então, isso foi muito dito aqui, né? Por meio do culto doméstico e das mais variadas formas. Então, os nossos afazeres não podem ser desculpa, a rotina que nós temos ser desculpa, porque não adianta a gente estar todo mundo junto, mas separado, né? A gente vê que acontece muito isso, as pessoas todas na casa, mas cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um separadamente juntos. Então nós precisamos criar mais esse hábito de estar juntos, e principalmente para cultuar a Deus em família. A adoração precisa ser comunitária. Ponto 3. Famílias fortes, igreja forte. Deus deseja e quer ser cultuado. Nós falamos a respeito do Salmo 95, 96, sobre essa importância, né? Vinde, adoremos ao Senhor. E essa adoração conjunta, ela precisa ser feita. Como ela pode ser feita? Ela pode ser feita através das programações da igreja, dos cultos que são marcados, e não há nenhum problema em termos reuniões inteligentes, reuniões, digamos, diversas, né? Cultos onde nós cantamos mais, onde nós estudamos mais a palavra, dedicamos tempo para a oração. Os cultos são diversas formas. Uma coisa que nós falamos já a semana passada, e vamos repetir, que o importante não é a grandeza da forma, mas que forma nós fazemos isso, né, no coração. Citei exemplo de que às vezes o mundo está tão preocupado em agradar os irmãos, em atrair. A igreja, ela não é um comércio, ela não precisa ganhar clientes dos outros, né, irmãos? O dia que a gente precisar fazer uma programação diferente para agradar as pessoas, porque assim a nossa igreja, se não fizer isso, nós vamos perder as pessoas, nós estamos já perdendo o rumo. A igreja precisa agradar a Deus, nós estamos aqui para adorar a Deus, e a igreja não pode perder o ensino da palavra, a adoração, os seus cânticos, ela não pode perder a forma, as suas orações, mas ela não precisa ir para certos caminhos que o mundo tenta, assim, muitas vezes ensinar, né? É o mundo que vai ensinar a igreja, né? Então, não é assim que acontece.
E ele vai falar sobre adoração aceitável, é a adoração sincera, a adoração do coração. Qual que é a adoração falsa? É a adoração por obrigação, por um mero rito. Pense, nós estamos aqui para adorar a Deus, vamos qualificar isso como um aplauso, né? Nós estamos aqui para aplaudir, para aplaudir o Senhor. Vamos fazer uma comparação com algo que acontece, um show ou um cantor. No final da música, todos começam a aplaudir. E você também vai aplaudir. O seu aplauso pode estar sendo algo simplesmente mecânico, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Ou porque realmente você gostou, você achou interessante, te chamou a atenção. Lembra que eu disse no início? Tem várias coisas tentando chamar a nossa atenção. De repente algo para e chama a nossa atenção. Infelizmente nem sempre é uma coisa boa, mas aquilo para e chama a nossa atenção, merece o nosso aplauso. Então adorar a Deus é isso. Você acha que Deus quer que a gente venha aqui e fale? Até tinha uma salva de palmas, né, para Jesus. E aí às vezes as pessoas falavam, então bate forte, né, porque se é para Jesus, né? Que às vezes quando terminava de cantar, o cantor recebia aquele aplauso. Agora para Jesus. Talvez era uma expressão do que estava no coração, né? Que o cantor estava merecendo mais palma do que Jesus no coração de alguém. Mas eu estou dando o exemplo da palma, que está relacionada a essa convite à adoração. Vinde, cantemos, louvamos ao Senhor. Nunca podemos estar nos reunindo simplesmente por vir aqui, levanta, senta, canta, bate palma, ou ore, se não for algo que seja realmente de dentro para fora, algo que traz a verdadeira paz no nosso coração, do interior. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, 4, Salmo 32, 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. E aí a gente volta lá para a primeira pergunta lá do breve catecismo. Glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, e gozá-lo para sempre, ou seja, agrada-te do Senhor. Quando nós realmente percebemos, né, como Deus, Ele traz uma paz totalmente diferente desse mundo, nós podemos nos agradar. Quando nós não somos guiados pelas notícias, porque se não tiver notícia ruim, eles inventam. Você já viu como que é? Que tá? Terrível. Não preciso nem falar, né? Porque você já sabe um monte de notícia ruim aí. É uma atrás da outra. Mas o árbitro do nosso coração é a paz de Cristo. E lá no versículo fala que nós somos um com Cristo, somos unidos a Cristo, somos corpo de Cristo. E por isso, eu me alegro, eu agrado e eu tenho como resposta à adoração, é automático, irmão. Ninguém vem servir a Deus, eu tenho que servir a Deus, é algo automático, algo que acaba se tornando tão natural, é como respirar mesmo. Eu respiro porque eu sei que aquilo vai me dar vida, porque aquilo vai fazer com que eu me sinta em paz, como que eu me sinta bem, como que eu possa seguir a minha vida. Eu adoro ao Senhor, que é o meu respirar. Este é o meu respirar. Rituais vazios? Não sei como, né? Como a gente poderia fazer isso? Nós precisamos entender que não vale nada. É muito sem graça. Igual eu falei, você bater palma quando você não quer, né? Sorrir, aquele sorriso amarelo. Contou a piada, você não gostei não, mas você tem que. Então isso é muito ruim. Você fazer algo forçado. É igual quando a gente fala de um casamento. Amar, o marido amar, a esposa ser submissa.
É muito ruim uma esposa ser submissa simplesmente por obrigação, ou o marido amar porque tem que amar, seja o que for. Mas como é bom a gente cumprir o nosso propósito quando há esse amor. Como eu posso servir a Cristo porque eu amo a Cristo, porque eu sei que Ele me ama, porque eu sei que há comunhão. Quando há comunhão, o trabalho é muito melhor. Uma adoração movida por alegria e gratidão e não pela obrigação. Um dever que se torna o nosso deleite. Isso deve ser o trabalho de todos nós, né? Um dever que se torna o nosso deleite. Vai lá o marceneiro fazer um móvel. Acha bom fazer. Um cantor cantar uma música. Músico é um exemplo bom. Não sei se, quando você vê um músico tocando, parece que ele está gostando tanto, né? Ele está lá assim, uma cara assim, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é? Você já viu o músico? Agora você fazer as coisas sem alegria, sem prazer, não dá. Adorar a Deus assim? Rituais vazios? Não dá. Só podemos adorar como igreja se estivermos adorando como indivíduos, famílias, e aí vai a igreja. Então ele volta aqui, já chegando mais para a conclusão, dizendo dessa pirâmide, vamos chamar assim. Então por que às vezes a adoração no culto não é uma adoração, digamos assim, tão boa, tão abençoada? Porque veio de trás. Eu não adorei a Deus durante a semana, pessoalmente. Na minha casa foi só confusão essa semana. Aí eu vou para a igreja domingo à noite, aí escuto, não está bom, não estava bom, não está bom mesmo, não tem como. E é isso que ele vai falar aqui, olha, a santidade, ela vai passando, né, pela semana, durante a semana, e assim você vai em casa. E aí diz, o tipo de participação correta no culto inicia-se muito antes do culto começar. Nossas atitudes e ações durante a semana geralmente determinam se agradaremos a Deus no domingo. Mas também o domingo pode determinar se nós vamos agradar a Deus durante a semana, tá, irmãos? Não está tudo perdido, a gente pode começar aqui. Vamos começar a nos fortalecer para dar os próximos passos bons, começar bem a semana, estudando a Bíblia, adorando a Deus, falando bem em casa, para no próximo domingo estar mais forte para adorar a Deus, e aí assim é uma sequência que vai. Eu falava muito, né, na época antiga, que como que você vai adorar a Deus domingo à noite, ou participar da ceia domingo à noite, se a tarde inteira você ficou lá assistindo televisão, né? Na época era muito Faustão, eu nem sei hoje, eu acho que hoje Faustão é mais tarde, quase na hora do culto, não sei. Mas passava o dia inteiro lá ouvindo um monte de porcaria na televisão, aí depois você vai chegar à noite e vai adorar a Deus. Nós temos que passar em comunhão. Passa assistindo aquelas séries terríveis na Netflix, né? Faz um domingo, como chama? Maratona de domingo, fica 3, 4 horas, né? Chega, almoça e fica até quase na hora do culto. Ai, será que dá tempo de assistir o último episódio antes das 7h20 para ir para a igreja? Né? Aí pausa o episódio 7h20, chega na igreja 7h30. Vai adorar a Deus? Às vezes é muito difícil, irmãos, porque a gente vai permitindo que uma série de coisas, filmes, se falar hoje, né, em relação a filmes, a séries, né, como é difícil você achar uma série que seja edificante, né? Você começa a assistir, está cheio de coisa ruim, parece até, não sei explicar, mas parece que tem um peso naquele filme, assim, uma coisa ruim mesmo, e parece que é uma obra maligna, o negócio é pesado. E aí está lá os irmãos assistindo, tudo, né? Estamos lá assistindo. Temos que limitar o tempo nosso na televisão, temos que limitar o que nós vamos assistir, como escolher algo que seja realmente produtivo, que seja realmente bom. Às vezes a gente está muito liberal, né? Isso não é bobeira, faz qualquer coisa, vive qualquer coisa, aí tira aquelas fotos lá, põe aquelas fotos no Facebook, domingo maravilhoso, né? Deitado num lugar lá, cheio de bebida para lá, para cá, né? Foi maravilhoso domingo, então. Domingo à noite vai para a igreja ainda o sujeito.
Então Deus tem a misericórdia de nós, né, irmãos? Não é para acusar ninguém, nem sei se apareceu alguma coisa dessas aí por aí, ou que você está assistindo em casa, se assiste Faustão, Netflix, não estou acusando ninguém. A gente tem que ser o árbitro nosso mesmo, né? A gente tem que pensar, o que eu vou fazer da minha vida? É adorar a Deus? Então eu preciso começar na minha casa, na minha vida pessoal, como eu convivo dentro do meu lar, como eu convivo lá com a minha casa, e aí sim como eu vou conviver, como eu vou adorar a Deus na igreja. Guardar, cumprir, ensinar. Fazemos isso andando pelo caminho, assentado em nossas casas, antes de dormir, depois de acordar. Essa é a nossa preparação para o dia do Senhor. Uma vida íntegra que agrada a Deus em todo tempo, em todo lugar. Conclusão. Vai repetir aqui, durante a semana, nossa adoração é particular, domingo, ela é particular, familiar e comunitária. Todos os dias ela precisa ser pública e externa. A adoração é sincera, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Nossas boas obras têm que ser vistas e Deus será glorificado. De coração sincero, plena certeza da fé, então nós devemos ter essa coragem, essa intrepidez. Adoração semanal que não está restrita ao domingo, que contempla todos os dias da semana. Então, acho que é isso, irmãos. Aqui vai repetir algumas coisas que nós já falamos várias vezes, e não é pelo muito falar. Mas que Deus nos ajude. Como nós começamos na semana passada, não adianta nada a gente falar para os desigrejados que eles têm que ir para a igreja. Se nós vamos à igreja, mas nós praticamente vamos formalmente à igreja, ou nos acostumamos a ir à igreja, até nos incomodamos em não ir à igreja. Mas será que quando nós vamos à igreja, nós realmente adoramos a Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Dia a dia, nosso coração. Mais alguém quer acrescentar? Então, que Deus nos abençoe e nós vamos continuar na próxima semana. Já estamos caminhando para o final da nossa revista. São 10, os dons espirituais.